Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de matemática. Eu vou realizar essa leitura aqui do quadro verde. Duas retas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos. Eles podem ser da parte interna dessas retas ou em relação à parte externa, do lado de fora dessas retas, tá? Então, no caso aqui, as retas de cor vermelha, são retas paralelas e a transversal é a reta preta, tá? Essa reta aqui é a reta transversal, certo? Então, ela interceptou essas retas paralelas e formou alguns ângulos aqui, certo? A gente pode observar que formou alguns ângulos aqui. Esses ângulos, agora a gente vai analisar. Qual é a ideia de ângulos alternos? Por exemplo, é um estar à direita dessa reta transversal. Então, é estar à direita da reta transversal ou estar à esquerda dessa reta transversal. Então, para ser alterno, um ângulo vai ter que estar à esquerda e o outro à direita. Então, eles vão ter que estar em lados diferentes dessa reta transversal, tá? Só que tem a ideia agora do interno e externo. Então, por exemplo, vamos ver aqui. No caso, se fosse interno, quem está do lado de dentro dessas duas retas paralelas? O ângulo A, o ângulo A, o ângulo D, o ângulo F e o ângulo G. Então, eu vou comparar esses quatro ângulos agora. Eu sei que eles estão internos. Agora, eu vou ver quais são alternos. Qual está à direita e à esquerda? Por exemplo, o ângulo A, ele é interno e está do lado esquerdo, certo? O ângulo A está do lado esquerdo. E o ângulo G está do lado direito. Os dois estão na parte interna e eles são alternados. Um está do lado esquerdo e o outro do lado direito da reta transversal, certo? Então, eu posso dizer o quê? Que o ângulo A e o ângulo G, eles são alternos internos. Vai ser a resposta aqui da letrinha A. Eles são alternos internos. Se acontecer do ângulo ser alterno interno, alterno externo, eles vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. Então, por exemplo, se o ângulo A aqui fosse a medida de 40 graus, o ângulo G, que a gente descobriu, conseguiu observar que eles são alternos, estão de lados diferentes da transversal, e na parte interna, eles são congruentes. Então, vão ter a mesma medida, 40 graus, por exemplo. É o exemplo do grau. Mas então, a respostinha aqui da A. Qual é alterno interno? O A com o G. Tem mais algum? Vamos olhar quem mais está na parte interna das transversais. O ângulo D e o ângulo F. Eles estão na parte interna aqui das duas retas paralelas. Eles estão de lados diferentes em relação à transversal. O F está à esquerda e a letra D está à direita. Então, eles estão de lados alternados e estão na parte interna. Quer dizer o que, então? Que eles podem ser chamados ângulos alternos internos. Estão de lados diferentes na parte interna das paralelas. Então, eu posso dizer que eles são congruentes. Então, quer dizer o quê? Que a medida do ângulo F
vai ser igual à medida do ângulo D. Ok? Essa é a resposta da letra A. Agora, nós vamos ver a ideia dos ângulos externos. Como assim externos? Externos, eles vão estar do lado de fora das paralelas. Então, eles estão do lado de fora da paralela. Quem que está do lado de fora? O ângulo B e o ângulo C, o ângulo E e o ângulo H. Então, eles estão do lado externo, do lado de fora. Agora é só identificar em relação à perpendicular, à reta transversal, quais estão do lados diferentes, alternados. Então, em relação à transversal, por exemplo, o ângulo B, ele está do lado de fora. Qual está do lado de fora que está do lado oposto do ângulo B? O B está à esquerda. Qual que está à direita em relação à reta da parte externa? A gente pode observar o quê? Que é o ângulo H. O ângulo B e o ângulo H, eles estão alternados. O B está à esquerda, o H está do lado direito da reta transversal e os dois estão do lado de fora, a parte externa. Então, quer dizer o quê? Que a medida do ângulo B e a medida do ângulo H são iguais. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo H. Suas medidas são iguais. Então, eu posso dizer o quê? Que eles são alternos externos, tá? Tem outro? Tem. Olha o ângulo C em relação ao ângulo E. Eles estão alternados. Um está à esquerda, o outro está à direita. Estão ambos do lado de fora. Então, eles são alternos externos. Então, a medida do ângulo C, é congruente, é igual à medida do ângulo E. Então, o ângulo E é congruente ao ângulo C, tá? Então, pessoal, o que a gente vai ver nessa aula? Ângulos alternos. Então, ângulos alternos são ângulos que estão em posições, em lados diferentes em relação à transversal, tá? Então, se um está à direita, o outro está à esquerda. Direita e esquerda. E tenho que analisar se eles são internos, estão na parte interna das paralelas, ou se estão na parte externa, do lado de fora das paralelas. Agora tem 3 atividades. Eu vou resolver a letra A com vocês e vou deixar para vocês resolverem a letra B e C sozinhos. Só um momento. Vamos lá então, pessoal. Nós temos aqui 3 atividades, número 6, A, B e C. Aí, usando a ideia dos ângulos alternos, internos e alternos externos, tá bom? Eu vou fazer com vocês a letra A. A letra A, ela faz o seguinte. Nós temos aqui que os ângulos, eles estão na parte interna das paralelas, tá? E são alternos. Um ângulo está à esquerda, x mais 14 está à esquerda,
3x menos 50 graus está à direita. Certo? Então, x mais 14 graus está à esquerda e 3x menos 50 está à direita em relação à transversal. Então, eu posso dizer o quê? Que esses ângulos, eles são alternos, internos, tá? Alternos internos. Então, eu sei que eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E o exercício, então, pede para identificar a medida desses ângulos. Para isso, tem uma variável, então vai ter uma equaçãozinha. Eu vou resolver com vocês, tá? Vamos lá, então. Eu tenho aqui 3x menos 50 graus vai ser igual Espera aí, pessoal. Deixa eu diminuir aqui que vai ser melhor. 3x menos 50 vai ser igual a x mais 14. Tá? Então, como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Número de um lado, letra do outro. Desse lado aqui, lado esquerdo, eu tenho 3x, tá? E do lado direito, eu só tenho 1x. Então, eu sempre costumo falar assim, deixa a letra, a variável, no lado que ela está em maior quantidade. Então, eu vou deixar a variável aqui do lado esquerdo, que eu tenho 3 vezes o x. Então, esse x aqui, ele está positivo, não tem sinal é positivo. Quando eu mudo o lado da igualdade, muda a operação. A operação inversa da adição é subtração. Então, vai ficar 3x menos x, tá? Igual. Agora, então, número de um lado, letra do outro. Menos 50 graus. Vai para o outro lado da igualdade, vai ficar mais 50 graus, porque a operação inversa da subtração é a adição. Então, ficou 14 mais 50. Eu tenho 3x, gasto 1x, fico com 2x. Eu tenho 50, ganho 14, vou ficar com 64 graus. Entre um número e uma letra, quando não tem operação, é multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quem vai ser x? Vai ser 64 dividido por 2. Então, metade de 64. A metade de 64 vai ser 32. Então, x vai valer 32 graus, certo? Encontrei o x, ok? Agora eu vou encontrar o ângulo. Como eles são congruentes, eu posso escolher qualquer uma das equaçõezinhas aqui. Então, o ângulo aqui de baixo é x mais 14 graus. Quanto que eu achei que vale o x? 32. Então, vai ficar 32 mais 14. 32 mais 14, 4 com 2, 6, 3 mais 1, 4. Então, quanto que vale aquele ângulo? 46 graus. Ah, mas será que se eu fizer substituir na outra dá certo? Dá certo, ó, vai ser 3 vezes o x. Quanto que é o x que a gente achou? 32. O resultado, menos 50. Tá? 3 vezes 32 é 96. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Menos 50. 90 menos 50, 40. 46. Mesmo resultado. Então, qual é a medida
daqueles ângulos ali, tanto esse quanto esse, como eles são congruentes, medem 46 graus, porque eles são alternos internos, tá? Eu quero que vocês façam do mesmo jeito a B e a C. Identifiquem se eles são alternos, se eles são internos ou externos. Se eles forem alternos internos ou alternos externos, eles são congruentes, têm a mesma medida. Daí vocês podem igualar a equaçãozinha e resolver do jeito que eu fiz a letra A. Tá bom, pessoal? Bons estudos, terminou, só manda foto. Abraço!